Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal C de Cachorrão, professor Mário falando, e hoje a gente vai trabalhar mais um pouco sobre ótica, né? Ótica geométrica. Vamos trabalhar agora a refração da luz a partir de prismas, né? Essa seria a última aula de refração da luz para que a gente possa entrar nas lentes esféricas, beleza? Bom, prisma a gente tem diversas aplicações, tá certo? Nessa aula a gente vai ver algumas. A gente vai finalizar com dois tipos de prisma bastante utilizados, por exemplo, em máquinas fotográficas, em lunetas, ok? E vamos trabalhar um pouco, vamos tentar entender como que esse prisma ele pode pensar na ideia de fazer a refração da luz, né? Fazer com que, por exemplo, o espectro óptico acabe abrindo. Então vamos lá. Imagina aqui que eu fiz um corte no prisma. A ideia que eu sempre gosto de falar aqui, dá vontade, vou deixar aqui você com vontade. Sabe aquele chocolate Toblerone? Então, bonita aquela caixa lá, né? Você faz um corte nela, certo? Um corte, então eu fico aqui com a ideia de um triângulo, tá certo? Imagina então que eu estou olhando essa caixa do chocolate aqui pela frente, o raio de luz está entrando por aqui, ó. Então ele entra, sofre uma refração e sai novamente, tá certo? Então essa é a ideia basicamente que eu vou trabalhar. Eu tenho aqui uma reta normal, lembrando que a reta normal sempre forma 90 graus com a interface, ok? De separação dos meios. Digamos que aqui eu tenha ar, um vidro e aqui um certo ar novamente. Esse vidro pode ser um acrílico, alguma coisa do tipo. Esse raio de luz passa aqui então e ele refrata novamente, ok? Então eu criei aqui o ângulo de incidência e esse cara aqui um ângulo, novamente um ângulo de incidência aqui pensando na saída, tudo bem? Estou pensando que se eu estivesse incidindo por aqui, também teria a mesma ideia. Esse A é muito conhecido como ângulo de abertura do prisma, certo? Esse ângulo de abertura seria esse vértice aqui, né? Eu estou pensando nesse vértice com essas duas arestas aqui, pensando no meu prisma. Muito bem. Então, olha só que ideia legal. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, esse triângulozinho aqui dentro, eu sei que o A mais o alfa mais o beta tem que dar 180, ok? Bom, esse alfa mais esse R1, que é o ângulo de refração aqui na entrada, ele vale 90 graus. Então, alfa mais R1 igual a 90. Se eu isolar o alfa, eu fico 90 menos R1. Aqui desse outro lado, eu tenho beta mais R2, também forma 90 graus, porque está com a normal. Então, eu posso isolar o beta ficando 90 menos R2, ok? Agora, se eu substituir esse alfa e esse beta aqui em cima, eu vou ficar com A igual a mais. No lugar do alfa, eu substituir 90 menos R1, então está aqui. E no lugar do beta, eu substituir 90 menos R2. Tudo bem? Resumindo essa conta, o que a gente fica? Que o A é igual a R1 mais o R2. Essa é uma equação bastante empregada em exercício, principalmente segunda fase, em prismas, ok? Que o ângulo de abertura ele vai ser igual a esses dois ângulos aqui de refração. Tudo bem? Bom, e agora a gente poderia pensar qual seria esse ângulo chamado de D, um Dzão aqui, que seria o desvio angular total, né? Que é o desvio em relação, tomando como base o raio de luz que está entrando e o raio de luz que está saindo lá do outro lado, ok? Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu prolonguei aqui em verde, tá certo? O raio de luz incidente e esse raio de luz de saída aqui. Prolonguei e criei esse Dzinho 1 e o Dzinho 2. Perceba aqui comigo, ó, que esse 1 ele é igual a D1 mais R1 oposto pelo vértice, ó lá. Então I1 é igual a D1 mais R1, tudo bem? Isolei o D1, fiquei com I1 menos R1. Do outro lado, também aqui, ó, I2 aqui, acabei pondo o dedo aqui, ó. Aqui está o I2, beleza? O I2 é igual a D2 mais R2, oposto pelo vértice novamente. Então fechei aqui. Aí, olha lá, esse ângulo Dzão que a gente estava falando sobre ele, é o ângulo desvio angular total. Se eu pegar esse triângulo e jogar ele aqui para fora, você percebe que ele é ângulo externo do triângulo. Se ele é ângulo externo do triângulo, significa que ele é a soma dos dois caras lá da base. Então esse Dzão é D1 mais D2. Muito bem. Quem que é D1 e quem que é D2? Eu vou substituir aqui, ó. Percebe que eu substituí esse cara aqui, tudo bem? E substituir esse outro cara aqui. Muito bem. Olha a sacada aqui. Eu trouxe o I2 para cá, fiquei menos. Coloquei o menos em evidência para ficar R1 mais R2. E quem que é R1 mais R2? É o nosso ângulo A, é a nossa abertura lá do prisma. A gente viu agora há pouco, né, o ângulo de abertura do prisma. Então eu vou ficar aqui, D, o desvio, é I1 mais I2 menos A. Você deve estar se pensando, né? Ainda mais você no cursinho, terceirão.
deve estar pensando o seguinte, nossa, mas como é que eu vou decorar isso? Por isso mesmo que eu estou fazendo a demonstração. Isso aqui quando cai no vestibular, por exemplo, a Unesp já pediu vários, Mackenzie gosta bastante, a FGV, particulares de medicina. Quando você pega uma questão desse tipo, você consegue traçar os raios de luz, você tem o desenho lá na prova. Então você traz, quando você traça, você consegue demonstrar. Não precisa ficar decorando coisa. É essa a ideia dessa demonstração. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, para a gente fechar a ideia do desvio mínimo, da ideia do desvio, perdão, eu vou colocar aqui uma situação que cai bastante aí em vestibular, principalmente se você pegar os vestibulares das Forças Armadas, os vestibulares militares, que seria a condição de desvio mínimo. O que seria o desvio mínimo? Que eu tenho, eu apaguei o desenho agora, mas eu teria ar, vidro, ar. Então eu tenho a entrada e a saída como sendo únicas, tudo bem? Eu vou ter nessa situação aí o princípio da reversibilidade do raio de luz. Dos raios de luz, então o I1 é igual ao I2 e, portanto, o R1 igual a R2. Se eu substituir essa ideia na minha equação de desvio, eu vou somar isso aqui, vai ficar um ângulo de incidência único, menos aqui a soma dos ângulos de refração, que eu posso chamar, referenciando o I1, 2I1 menos 2R1. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, e duas aplicações aí para a gente encerrar a nossa aula de hoje seriam sobre reflexão total em prismas, né? Que são prismas de reflexão total, são prismas de dois tipos, né? O prisma de Amit e o prisma de Porro. Vamos ver qual que é um dos dois, o que está acontecendo. O prisma de Amit, basicamente, aqui ó, você tem um triângulo, aqui estou fazendo duas dimensões, obviamente, mas pense isso aqui tridimensional. Então esse cara aqui 90 graus, esse raio de luz ele incide nessa face, atravessa, lembra que o raio de luz, ele passando, né, perpendicular à interface ou paralelo à reta normal, ele passa sem sofrer desvio, ok? Chegou aqui nessa face, o que vai acontecer? Ele vai refletir, saindo pela face oposta, pelo cateto oposto aqui, digamos. Mas por que isso acontece? Pelo seguinte, o material desse prisma permite dizer que esse ângulo limite dentro dele é da ordem de 42 graus, é menor do que 45, tá? Basicamente ele é 42 graus, esse prisma mais clássico aqui, tá certo? Então se ele é da ordem de 42 graus e eu estou incidindo com 45, eu incidi com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Toda vez que eu incido com um ângulo maior que o ângulo limite, acontece a reflexão total da luz. Beleza? Então a luz ela entra aqui e vai embora. Beleza? Bom, e o prisma de Porro? O prisma de Porro é a mesma ideia, só que eu estou incidindo agora na hipotenusa. Não estou incidindo pelo cateto, ou pelo outro cateto, tanto faz. Estou incidindo pela hipotenusa. Vou incidir, passa reto, chega aqui. Novamente, o ângulo limite é da ordem de 42 graus. Bate aqui e reflete, porque meu ângulo de incidência é de 45. Ó. Bate, reflete. Então você tem duas reflexões aqui acontecendo. Tá certo? Isso é muito legal para a gente trabalhar. Aplicações disso, aplicações melhores ainda, né? Bem mais interessantes até. Primeiro, telescópios, lunetas e máquinas fotográficas. Esse caso aqui, né? Você tem lá que bate a luz e ela chega onde você deveria. Então ali você tem a situação da reflexão da luz. Esse prisma de Porro é bastante utilizado para sinalização de vias. Quando você tem, por exemplo, na rodovia, sabe aquelas famosas tartaruguinhas que tem nas divisórias de pista, né? Imagina que você está numa pista simples, eu estou indo aí para você, o meu lado direito é o acostamento. Então esse lado normalmente é cheio dessas tartaruguinhas aí que a gente chama, né, aqui no interior, né, de São Paulo, em tartaruga, né? São todas tartaruguinhas brancas normalmente. O raio de luz ele bate, ele reflete. Certo? Tudo ali reflete a luz. Aqui no meio, que você pode mudar de faixa, né? Então, digamos que você tem uma faixa aqui tracejada, ela é amarela. Então, aquelas tartaruguinhas são todas amarelas. Já as do lado de lá, onde eu não posso estar, né? Que seria o acostamento do outro lado, eu não posso passar por lá. Ali é vermelho, tá? Então, se você vê muito isso, você vê também muito disso em aeroporto também, tem bastante. Isso é uma ideia legal, por quê? Porque você tem a iluminação própria do veículo, você não precisa gastar com pilha, com ligar aquele negócio na tomada, alguma coisa do tipo. Você não precisa ter lanterna naquilo ali, tá certo? Então é uma ideia muito legal. É o famoso, a gente chamou de tartaruga, né? O famoso olho de gato. A ideia do olho de gato que você tem na bicicleta ali, né? É a mesma ideia. Você tem um prismazinho ali funcionando. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então esse assunto fecha a parte de refração. Obviamente que a gente tem a parte de lentes esféricas, né? Que não deixa também de ser refração, mas a parte mais técnica aqui de refração a gente encerra com esse assunto. E acompanhe a gente no canal, nós já temos vídeos aí no canal sobre construção de imagem em lentes esféricas,
Temos também a parte de cálculo de lentes esféricas e futuramente a gente vai ter também aí a parte de ótica da visão e telescópios, equação dos fabricantes das lentes e por aí vai. Fechou? Dá o seu joinha aí no nosso vídeo, segue o nosso canal e nós estamos juntos. Fechou? Valeu, pessoal! Até mais!